Nesta aula, vamos corrigir os exercícios propostos na aula anterior. Número 1. Resolva as seguintes inequações quociente. Letra A. x² menos 4x menos 5 dividido por menos x mais 3 menor do que zero. Para resolver essa inequação, vamos fazer o estudo dos sinais das funções que compõem o quociente separadamente. As raízes da função do denominador são x² menos 4x menos 5 é igual a zero. O delta vai ser b² menos 4² menos 4ac, né? Menos 4 vezes 1, que é o a, vezes menos 5, que é o c. Menos 4² dá 16. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes menos 5 dá mais 20. 16 mais 20, 36. Então, o delta vale 36. O x vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, vai ficar menos o menos 4, que é o b, mais ou menos a raiz de 36, que é o delta, sobre 2 vezes 1, que é o a. Menos menos 4 dá 4, mais ou menos a raiz de 36 é 6, e 2 vezes 1 dá 2. Então, teremos duas raízes. X' vai ser 4 mais 6 sobre 2. 4 mais 6, 10. 10 sobre 2 dá 5. X duas linhas vai ser 4 menos 6 sobre 2. 4 menos 6 dá menos 2 sobre 2, menos 1. Então, a função é nula quando x é igual a 5 e x é igual a menos 1. Como o termo quadrático é positivo, trata-se de uma parábola côncava para cima. Então, ela é positiva para x menor que menos 1 e maior do que 5. E negativa entre esses dois valores, quando x fica entre menos 1 e 5. Observe que as raízes foram representadas por bolinhas vazias, já que não existe o igual na inequação. A raiz da segunda equação é menos x mais 3 vai ser zero, passando 3 para o outro lado, menos x é igual a menos 3, multiplicando tudo por menos 1, x é igual a 3. Então, a função se anula quando x é igual a 3. Como é uma função do primeiro grau e o termo de x é negativo, o gráfico é uma reta decrescente. Então, ela é positiva quando x é menor do que 3 e negativa quando x é maior do que 3. A raiz é representada por uma bolinha vazia por duas razões. A primeira, que não existe a igualdade na inequação. O igual não está incluído, igual a zero. E a função está no denominador. O denominador não pode se anular, porque seria uma divisão por zero. Agora, vamos efetuar as operações dos sinais nos intervalos. Para x menor que menos 1, a primeira é positiva e a segunda também. Então, mais dividido por mais dá mais. Entre menos 1 e 3, a primeira é negativa, a segunda é positiva. Menos dividido por mais dá menos. Entre 3 e 5, as duas são negativas, então divisão de sinais iguais é positivo. E para x maior do que 5, a primeira é positiva, a segunda é negativa. Sinais diferentes, divisão dá negativo. Como queremos os valores para os quais essa razão seja menor do que zero, os intervalos negativos que são solução do problema. Então, a solução x pertence aos reais, tal que menos 1 menor que x menor que 3. Nenhum dos extremos foi incluído aí. Ou x maior do que 5. O 5 também está fora. Letra B. x² menos 7x mais 6 dividido por x² menos 2x menos 3 maior ou igual a zero. Como fizemos antes, as raízes da função do numerador são x² menos 7x mais 6 vai ser zero. O delta vai ser b² menos 7² menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o 6, que é o c. Menos 7² dá 49. 4 vezes 1 dá 4 vezes 6, 24. Como tem um negativo aí, menos 24. 49 menos 24 dá 25. Então, o delta vale 25. O x vai ser menos b, menos 7, mais ou menos a raiz de delta, que é 25, dividido por 2 vezes a, que é 1. Menos 7 dá 7. Raiz quadrada de 25 é 5, então fica mais ou menos 5 sobre 2 vezes 1, que é 2.
Então, a primeira raiz vai ser 7 mais 5 sobre 2. 7 mais 5, 12. 12 sobre 2 dá 6. A segunda raiz, 7 menos 5 sobre 2. 7 menos 5 dá 2. 2 sobre 2 dá 1. Então, a função se anula quando x é igual a 6 e x é igual a 1. Observe que agora as raízes foram representadas por bolinhas cheias, porque existe o igual na inequação, e elas também fazem parte da solução do problema. Como o termo quadrático é positivo, é uma parábola côncava para cima, e a função é positiva para x menor do que 1 e maior do que 6, e negativa quando x está entre esses dois valores. As raízes da função do denominador são x ao quadrado menos 2x, menos 3 vai ser 0, o delta vai ser b ao quadrado, que é menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o a, vezes menos 3, que é o c. Menos 2 ao quadrado dá 4, menos 4 vezes 1 dá menos 4, menos 4 vezes menos 3 dá mais 12. 4 mais 12, 16. Então, o delta vale 16. X vai ser menos b, menos menos 2, mais ou menos a raiz de delta, que é 16, sobre 2 vezes 1, que é o a. Menos menos 2 dá 2, mais ou menos a raiz quadrada de 16 é 4, mais ou menos 4, e 2 vezes 1 dá 2. Então, a primeira raiz, x' vai ser 2 mais 4 sobre 2. 2 mais 4, 6. 6 sobre 2 dá 3. A segunda raiz, 2 menos 4 sobre 2. 2 menos 4 dá menos 2 sobre 2 dá menos 1. Então, a função se anula quando x é igual a 3, x é igual a menos 1. Observe que as raízes agora foram representadas por bolinhas vazias. Apesar de termos a igualdade na equação, a função no denominador não pode se anular para não termos divisão por zero. Então, essas raízes não podem fazer parte da solução. Como o termo quadrático é positivo, temos uma parábola côncava para cima. Então, a função é positiva para x menor que menos 1 e maior que 3. E negativa quando x está entre esses dois valores. Fazendo as operações com os sinais, para x menor do que menos 1, as duas são positivas, então a divisão dá positivo. Para x entre menos 1 e 1, a primeira é positiva, a segunda é negativa, sinais diferentes, a divisão dá negativo. Entre 1 e 3, as duas têm sinais negativos, então a divisão vai dar positivo. Entre 3 e 6, sinais diferentes, então a divisão dá negativo. E para x maior do que 6, as duas são positivas, o resultado da operação é positivo também. Como queremos os valores de x, os valores da inequação maiores ou iguais a zero, os intervalos positivos serão solução do problema. Então, temos aí a solução do problema será x pertence aos reais, tal que x é menor que menos 1, né? Não está incluído menos 1 aí, porque ele é um zero do denominador, ou 1 menor ou igual a x menor que 3, aí o 1 está incluído, ou x maior ou igual a 6. Número 2. Determine o conjunto verdade das seguintes inequações quocientes. Letra A. Menos x ao quadrado mais 10x menos 25 vezes x menos 3 dividido por menos x mais 4 maior do que zero. Esta inequação é um pouco mais complexa, mas a maneira de resolver é a mesma. Vamos estudar os sinais das funções separadamente. A primeira função será nula quando menos x ao quadrado mais 10x menos 25 for igual a zero. O delta, então, vai ser o b ao quadrado, que é 10 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, que é o a, vezes menos 25, que é o c. 10 ao quadrado dá 100, menos 4 vezes menos 1 dá 4, 4 vezes menos 25 dá menos 100, então 100 menos 100 é 0, o delta é 0. Então, o x vai ser menos b, que é menos 10, mais ou menos raiz de 0, sobre 2 vezes menos 1, que é o a. Então, vai ficar menos 10, porque raiz de 0 é 0, dividido por menos 2. Divisão de sinais iguais é positivo, 10 dividido por 2 dá 5. Então, a função tem apenas uma raiz que está representada por uma bolinha vazia, já que não existe a igualdade na inequação. Como o termo quadrático é negativo, trata-se de uma parábola côncava para baixo. E a função é negativa para todo valor de x diferente de 5.
onde é zero. A raiz da outra função do numerador é x menos 3 vai ser zero, passo o menos 3 para o outro lado quando x for igual a 3. Então, quando x for igual a 3, essa função se anula. Como o termo de x é positivo e trata-se de uma função do primeiro grau, é uma reta crescente. Então, a função é negativa para x menor do que 3 e positiva para x maior do que 3. As raízes da função do denominador são menos x mais 4 igual a zero, passo o 4 para o outro lado, menos x é igual a menos 4, multiplica tudo por menos 1, x vai ser igual a 4. A função se anula quando x é igual a 4. Como o termo de x é negativo e é uma função do primeiro grau, temos uma reta decrescente. Então, a função é positiva para x menor do que 4 e negativa para x maior do que 4. Estudando os sinais das três funções, no intervalo de x abaixo de 3, menor que 3, a primeira é negativa, a segunda é negativa e a terceira é positiva. Então, é menos vezes menos dá mais, dividido por mais dá mais. Entre 3 e 4, a primeira é negativa e as outras duas positivas. Então, menos vezes mais dá menos, dividido por mais dá menos. Entre 4 e 5, a primeira é negativa, a segunda é positiva e a terceira é negativa. Então, menos vezes mais dá menos, dividido por menos dá mais. E no intervalo de x maior do que 5, menos vezes mais dá menos, dividido por menos dá mais. Então, é positivo também. Como queremos os valores de x para os quais a expressão seja maior do que zero, os intervalos positivos que são solução do problema. Então, a solução x pertence aos reais, tal que x é menor do que 3, ou x maior do que 4 e diferente de 5. Letra B. X ao quadrado mais 5x menos 6 vezes x ao quadrado menos 4, dividido por menos x menos 3 menor do que zero. Como fizemos na letra A, vamos estudar os sinais das funções. As raízes da primeira são x ao quadrado mais 5x menos 6 vai ser zero, quando o delta vai ser b ao quadrado, que é 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o A, vezes menos 6, que é o C. 5 ao quadrado é 25, menos 4 vezes 1 dá menos 4, menos 4 vezes menos 6 dá mais 24, então 25 mais 24, que dá 49. Então, o delta é 49. O x vai ser menos b, que é menos 5, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 49, dividido por 2 vezes 1, que é o A. Então, vai ficar menos 5, a raiz quadrada de 49 é 7, então vai ficar mais ou menos 7 sobre 2. X' vai ser menos 5 mais 7 sobre 2. Menos 5 mais 7 dá 2, 2 sobre 2 dá 1. X duas linhas vai ser menos 5, menos 7 sobre 2. Menos 5 menos 7 dá menos 12 sobre 2 dá menos 6. Então, a função se anula quando x é igual a 1, x igual a menos 6. Como não tem a igualdade na inequação, elas são representadas por bolinhas vazias. Isso vai acontecer com todas as outras duas funções do problema. Como o termo quadrático é positivo, é uma parábola côncava para cima. Então, a função é positiva para x menor que menos 6 e x maior do que 1. E negativa quando x está entre esses dois valores. As raízes da segunda equação são x ao quadrado menos 4 vai ser zero, passo o 4 para o outro lado. Aí não precisa usar o delta, é uma equação incompleta. Então, x ao quadrado vai ser 4. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, a raiz quadrada de x ao quadrado é x, vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Então, o x vai ser mais ou menos 2. Então, a função se anula quando x é igual a menos 2 e x igual a 2. Como o termo quadrático é positivo, temos uma parábola côncava para cima e a função é positiva para x menor que menos 2 e maior que 2. E negativa para x entre esses dois valores. A raiz da função do denominador é menos x menos 3 vai ser zero, passo o 3 para o outro lado, menos 3 vai ficar menos x igual a 3, multiplica tudo por menos 1, o x vai ser menos 3, então quando x é igual a menos 3, a função se anula. Como o termo de x é negativo e é uma função do primeiro grau, teremos uma reta decrescente. Então, a função é positiva para x menor que menos 3 e negativa para x maior que menos 3. Fazendo as operações com os sinais nos intervalos, o primeiro intervalo aí,
as três são positivas, então quando você faz positivo vezes positivo dividido por positivo, dá positivo. Entre menos 6 e menos 3, nós teremos negativo, positivo, positivo. Então, menos vezes mais dá menos, vezes mais dá menos. Entre menos 3 e 2, menos vezes mais dá menos, dividido por menos dá mais. Entre menos 2 e 1, menos dividido por menos dá mais, ou melhor, menos vezes menos dá mais, dividido por menos dá menos. Entre 1 e 2, positivo vezes negativo dá negativo, dividido por negativo dá positivo. E para x maior do que 2, positivo vezes positivo dá positivo, dividido por negativo dá negativo. Como queremos os valores em que a expressão seja menor do que zero, os intervalos negativos é que são solução do problema. Então, solução x pertence aos reais. Então, aqui, menos 6 menor que x menor que menos 3. Não está incluído os extremos. Ou menos 2 menor que x menor que 1. Ou x maior do que 2. Na próxima aula, vamos continuar a resolução dos exercícios.